Imagine uma cidade de pequeno porte com cerca de 58 mil habitantes e um PIB de quase 15 bilhões de reais. Em valores absolutos, essa localidade ocuparia a posição de número 57 no ranking das maiores economias do Brasil, à frente de capitais como Porto Velho e Macapá. Faça as contas. O PIB per capita da nossa pequena notável ultrapassaria os 253 mil reais ao longo de um ano. A cifra é 465% maior que o valor encontrado na cidade de São Paulo. Estamos falando de Vereadópolis, a capital nacional das câmaras municipais, que concentram cerca de 82% dos políticos eleitos no país. Na última semana, elas se reuniram na cidade de Iraí, no Rio Grande do Sul, para o Encontro Nacional da União dos Vereadores do Brasil. E se você já ficou surpreso com a existência de uma União Nacional de Vereadores, pegue uma cadeira agora. De acordo com um levantamento do Spotnik, com base nas declarações de contas anuais dos municípios entregues ao Tesouro Nacional, o gasto total das cidades brasileiras com o poder legislativo alcançou incríveis 14 bilhões 665 milhões 429.817 reais no ano passado. O valor é 62% maior do que o governo federal gastou com o próprio Ministério das Cidades. E essa conta pode facilmente ficar ainda maior, já que somente 4.759 das 5.570 prefeituras brasileiras informaram ao Tesouro Nacional o valor empenhado na função legislativa, de acordo com os dados disponíveis no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público. Na prática, isso significa que o erário público não sabe quanto foi gasto com quase 1/6 das câmaras municipais do país. Para piorar, não são raros os casos em que as prefeituras inserem rubricas orçamentárias da Câmara Municipal em outros órgãos e vice-versa, quando vão enviar suas declarações ao Tesouro. Por fim, dados incorretos acabam sendo publicados, mas o Ministério da Fazenda alega que a qualidade das informações é de responsabilidade dos municípios. Até onde sabemos, a cidade do Rio de Janeiro tem a máquina de leis mais cara do país. No ano passado, a Câmara do Rio e o Tribunal de Contas do município, que é considerado um anexo do Poder Legislativo, empenharam um total de 880 milhões e 300 mil reais. Sozinha, a capital fluminense gasta mais com seu legislativo do que 23 estados. Cada carioca pagou um total de R$ 135,46 em 2017 para seus vereadores e conselheiros do TCM. Em São Paulo, a situação não é muito diferente. A maior Câmara Municipal do país e o seu Tribunal de Contas custaram 700 milhões de reais aos cofres públicos no ano passado. O custo por habitante, no entanto, é bem menor. Foram R$ 58,15 para cada paulistano. Aliás, dividindo o custo das câmaras de vereadores pelo número de habitantes que elas representam, São Paulo e Rio de Janeiro passam longe das primeiras posições. A Câmara Municipal que custa mais caro aos seus contribuintes no país fica em São Pedro das Missões, microcidade do interior do Rio Grande do Sul. Com 1.991 habitantes, a cidade gastou R$ 1.796.154 com sua Câmara Municipal em 2017, o que representa quase 1/5 das despesas do município. Foram R$ 902,14 por cada cidadão. O valor por habitante é equivalente a quase 7 meses de Bolsa Família para uma pessoa, considerando o valor médio pago aos beneficiários do programa no Rio Grande do Sul. Ironicamente ou não, em janeiro do ano passado, a Câmara de Vereadores mais cara do Brasil aprovou a Lei Municipal 658/2017, que autorizou o prefeito de São Pedro das Missões a decretar estado de calamidade financeira, em virtude do elevado estado de endividamento da cidade e da constante baixa na arrecadação municipal ocorrida nos últimos anos. São Pedro das Missões está longe de ser um caso isolado. Em todo o país existem 918 cidades que gastam mais de 80% de suas receitas próprias apenas com vereadores. Em 707 delas, o custeio das casas de leis é superior ao valor arrecadado pela prefeitura. Essa autêntica jabuticaba pode ser explicada pela Constituição de 1988, que estabelece percentuais máximos da receita dos municípios destinados aos seus legisladores. O problema está na base de cálculo. Além de excluir os gastos das câmaras municipais com servidores aposentados, os percentuais são estabelecidos com base na receita obtida no ano anterior, incluindo na conta não apenas o valor arrecadado pela cidade por meio de seus tributos, mas também as transferências constitucionais recebidas da União e dos Estados. Não tem como essa conta fechar.
Um estudo da Firjan aponta que o país poderia economizar 10 bilhões de reais todos os anos caso o orçamento das câmaras municipais fosse restrito às receitas próprias da cidade, sem considerar as transferências constitucionais. E a situação pode ficar ainda pior. Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar 137/2015, de autoria do senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará. Já aprovada no Senado, a proposta torna ainda mais flexíveis as regras para a criação de novos municípios, o que serviria como impulso para um crescimento ainda maior dos gastos com a nossa tão querida Vereadópolis.